Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa com a professora Tia Kelly. E nós vamos estudar hoje o nosso livro A Prova Brasil, nas páginas 48, 49, 50 e 51, que tem a lição 10, que nós vamos falar do gênero textual tirinhas. Vamos ver o que é tirinha? A tirinha é um gênero textual bastante lido por diferentes públicos e diversas faixas etárias. Muitas crianças, muitos adolescentes e muitos adultos gostam muito de ler tirinhas. Tirinhas são aquelas histórias em quadrinhos. Vocês já viram alguma história em quadrinho? São aquelas da Turma da Mônica, que tem o Cebolinha, que tem o Cascão, a Magali e outros personagens. Alguns elementos próprios do gênero são a divisão da história em cena, a presença de balões, para expressar a fala dos personagens, tipo como aqui a Mônica está falando, que é tirinha para vocês. Então, esses balões, eles expressam a fala dos personagens, quando às vezes ele está com raiva, quando ele está irritado, quando ele está alegre. Existem vários tipos de balões. Então, esses balões, eles dão significado à fala dos personagens. O cenário revelador da passagem do tempo e as expressões faciais. Existem alguns tipos de tirinha, que são as tirinhas que são narradas e as tirinhas que não são narradas. Quer dizer, são tem tirinhas verbais e não verbais. Tem aquelas tirinhas que não são verbais, são aquelas que só tem as figuras e você fica imaginando só pela expressão facial do personagem o que ele está sentindo, o que ele quer falar. E aquelas tirinhas verbais são aquelas que tem os balões, que existem as falas, estão todas escritas e dizendo o que cada personagem quer falar, ok? Vamos seguir. Olha, agora nós vamos começar a nossa atividade da página 48, da lição 10, tirinha. A tia quer que vocês observem os quadrinhos. Nós temos um quadrinho amarelo, um quadrinho azul e um quadrinho rosa. O primeiro quadrinho é o amarelo. O que será que o Cascão está falando para a Mônica? Vamos tentar ler? Vamos lá. O Cascão está falando, o balão está indicando que é o Cascão que está falando. Você vê que o balão está apontando para o Cascão. Então, vamos lá. Turma da Mônica. Para você, Mônica, adivinha o que é? Já no quadrinho amarelo, o Cascão está entregando um presente para a Mônica e perguntando a Mônica para ela adivinhar o que é. Aí nós vamos para o quadrinho azul. A Mônica segurou o presente e fez o quê? Ela balançou. E aí aconteceu o quê? Um barulho. E que barulho foi esse? Vamos tentar ler? Creque, 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 creque. Quando eu escuto esse barulho de creque, ele significa que é um barulho de algo que está o quê? Quebrando. Então, ao balançar o presente, a Mônica quebrou o presente.
quebrou o que estava dentro do balão. Aí nós vamos para o balão rosa. Aí o que será que o Cascão falou para a Mônica? Vamos tentar ler. Quero dizer, adivinha o que era? O Cascão agora perguntou a Mônica para ela adivinhar o que era. Por que ele perguntou para ela adivinhar o que era? Porque ao entregar o presente estava inteiro. Quando a Mônica pegou o presente, ela balançou e quebrou. E aí, quando ela for abrir, ela não vai saber nem o que era, porque quebrou. Não é isso? Então, agora a tia quer que vocês coloquem o número em cada um dos quadrinhos. Vamos contar quantos quadrinhos. O quadrinho amarelo é qual? É o número 1. O quadrinho azul é o número 2. E o quadrinho rosa é o número 3. Então, vocês vão sublinhar quantos quadrinhos você encontrou na tirinha. Quantos foram? Vamos contar. 1, 2, 3. 3 começa com que letra? T. Tre. É T, R, E. Tre. Quando eu digo 3, é um T, um R, um E, um acento do vovô, que é aquele acento que parece um chapeuzinho, e um S. 3. T-R-E-S. 3. Então, vocês vão fazer o quê? Vão sublinhar, que é passar um tracinho embaixo da palavra 3. Agora, nós vamos ver por que cada quadro é de uma cor. Por que será? Porque cada quadro conta uma o quê? Aqui é uma história, então cada quadrinho é uma parte. Muito bem, então cada quadrinho é uma parte da história. Então, vocês vão escrever a palavra parte. Agora, una as letras e descubra a palavra que completa a resposta. Qual foi a resposta? Parte. Parte. Parte começa com que letra? P. P-A-R é par. Um T com E, T. Então, formou a palavra parte. Parte começa com letra P. A, par. Para formar par, falta que letra? R, então, P-A-R é par. T, T é o quê? Um T com E. Então, formou que palavra? Parte. Muito bem. Agora, eu quero que você circule como os quadros aparecem na tirinha. Qual é a sequência que aparece? É azul, rosa e amarelo? É amarelo, rosa e azul? Ou é amarelo, azul e rosa? Vamos observar. Amarelo, azul e rosa. Muito bem. Então, circula os quadrinhos que tem as cores da sequência da tirinha. Agora, vocês vão circular os quadros em que aparecem os balões. Quais são os quadros que aparecem os balões? Aparece no amarelo, no azul, ou no amarelo e no rosa, ou no amarelo
E no rosa? Muito bem, aparece nos quadrinhos amarelo e rosa. Parabéns! Quantos balões tem na tirinha? Vocês contaram? Vamos lá ver quem acertou. Muito bem, 3 balões tem na tirinha. De que tipo de balões eles são? Como a tia falou no começo, existem vários tipos de balões que diz o que cada personagem quer falar. Então, quando ele quer gritar, é esse balãozinho aqui, que ele fica assim, ó, balançando. Quando ele está pensando, ele parece uma nuvenzinha, é cheio de pedacinhos de nuvem. Quando ele está falando, ele é apontado, direcionado para a boca do personagem. E sussurro, aquele que fica cochichando, é cheio de tracinhos, como está aqui. E na nossa história da tirinha, é o que? É um balão. Tem balão de grito, de pensamento, de fala ou de sussurro? Muito bem, balão de fala. Agora, qual personagem usa balão para se comunicar? Sublinhe o nome. Qual foi o personagem que falou? Qual foi o personagem que deu presente? Quem foi? Cascão, muito bem. Agora, Cascão começa com que letra? Com C. Cas. Cas é um C, um A e um S. Muito bem. Cascão. Cão. Cão é um C, um A, um tio, que é aquele que parece uma cobrinha em cima do A, e um O. Cão. Então, formou a palavra cascão. Muito bem. Então, você vai fazer o quê? Sublinhar a palavra cascão. Parabéns, quem acertou. Agora, leia o nome dos personagens. Cascão. Qual é o nome do outro personagem? Mônica. Um M com O, mó. Mas quando a tia coloca o acento do vovô no O, fica o som mo. Mo. Mó, um N com I, ni, e o C com A, K. Então, forma a palavra Mônica. Muito bem. Agora, ligue o nome à figura. Qual é esse nome que tem aqui? Vamos lá, quem é que sabe? Falando bem alto. Mônica. Muito bem, então vai ligar para Mônica. E como é o nome do outro personagem? Cascão. Não sei um A, mas Cascão. C-A, o tio, e um O, cão. Cascão. Então, vai ligar para quem? Para o Cascão. Muito bem. O que o Cascão faz no primeiro quadrinho? Volta lá para a tirinha e vai observar. Então, o que ele faz? Ele abre um presente, ele recebe um presente ou ele dá um presente? O que o Cascão faz? Então, vocês vão sublinhar o que o Cascão faz. Ele dá um presente. Parabéns para quem respondeu. Então, agora nós vamos falar um pouco a respeito do ponto de interrogação. Nós já estudamos bastante a respeito dos pontos. Nós falamos do ponto final,
do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. O ponto de interrogação é o ponto que faz pergunta. Qual desses dois balões tem esse ponto? Será que é esse ponto aqui? Esse é o ponto de interrogação? Não, esse é o ponto de exclamação, né? Que ele aparece como se fosse uma surpresa. O que está escrito aí no balão? Para você, Mônica. Então, é um ponto de surpresa. E no outro balão aparece outro ponto. Que ponto é esse? Esse sim é o ponto de interrogação. O que está dizendo aí no balão? Vamos ler. Adivinha o que é? Então, está perguntando, o Cascão perguntou a Mônica, pedindo para ela o que? Adivinhar o que é que tem dentro do presente. Então, o balão que tem a pergunta é: adivinha o que é? Muito bem. Agora, você vai ler cada pergunta bem alto para a tia ouvir. Vamos lá. O primeiro balão, para você, Mônica. E no segundo balão, adivinha o que é? Muito bem. Agora, eu quero saber como foi que você leu. Você leu e ficou esperando uma resposta? Ou você leu sem esperar nada? No balão que você leu que teve a pergunta, qual foi? Adivinha o que é? Então, o Cascão ficou esperando uma resposta da Mônica? Ou ele ficou sem esperar nenhuma resposta? Ele ficou esperando a resposta da Mônica, para a Mônica dizer o que tinha dentro da caixa. Muito bem, meus queridos. Agora a tia vai ler as palavras e vocês vão ler junto comigo, tá bom? Vamos lá. Creque, 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 creque. Então, quantas palavras nós lemos? Vamos lá. Creque, creque, creque e creque. Então, foram quantas? 4 palavras. Muito bem. Agora, como é o som que você emitiu? É um som suave e prolongado, aquele som bem calmo, bem grande, ou ele é um som áspero e curto, aquele som que arranha e é bem curtinho? Vamos lá. Creque, 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 creque. É um som áspero e curto. Muito bem. O que esse som parece? Ele parece um objeto quebrando? Ele parece uma pessoa cantando? Ou ele parece um animal falando? Quem vai acertar? Ele parece um objeto quebrando. Em que quadro da tirinha estão escritas essas palavras? Vamos lá. É no quadrinho 1, que é o quadrinho amarelo, é no quadrinho 2, que é o quadrinho azul, ou é no quadrinho 3, que é o quadrinho rosa? Quem é que lembra? No quadrinho 2. Muito bem. Agora a tia vai fazer uma pergunta. Por que elas não vêm escritas dentro de um balão? Por que será?
Vamos organizar as palavras abaixo para descobrir. Vamos lá, vamos escrever a palavra de número 1. Qual é essa palavra de número 1? Vamos ler. P-O-R, por, que, que. Qual é a palavra? Por, que. Muito bem. Qual é a palavra de número 2? É a palavra não, não. Ine, atil, o, não. Qual é a palavra de número 3? São, S, atil, o, são. Qual é a palavra de número 4? Um F com a, fá. Um L com A e um S, las. Falas. Porque não são falas. Qual é a palavra de número 5? Um D com E, de. Então, a gente lê de. Porque não são falas de. Qual é a palavra de número 6? Um P com E e um R, per. Per. Um S com só. Um N com a, na. Um G com E e um M, gen. Se fosse só o G com E, era Gé. Mas quando a gente coloca o M, fica gen. Então, formou a palavra per, so, na, gen. Personagem. Então, qual foi a frase que ficou escrita? Porque não são falas de personagens. Então, por que que o creque, 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 creque não vem escrito dentro de um balão? Porque não é um personagem que está falando, é apenas um barulho. O que essas palavras representam na tirinha? A tia já falou várias vezes. O que é que ela representa? Vamos lá, todo mundo falando. Elas representam o barulho de quê? De algo quebrando. Não é isso? Releia o balão do último quadro da tirinha. Então, qual é o balão do último quadro da tirinha? É amarelo, é o azul ou é o rosa? Então, é o balão do quadrinho rosa. O que estava dizendo esse balão? Vamos ler. Quero dizer, adivinha o que era? Que Cascão pretende ao falar quero dizer? Sublinhe a resposta. Ele quer corrigir o que disse antes, ele quer explicar o que disse ou ele quer anunciar o que vai fazer? Ele quer corrigir o que ele disse, porque quando ele foi entregar o presente para a Mônica, ele perguntou, adivinha o que é? E depois que ela balançou o presente que quebrou, ele quis dizer, adivinha o que era? Compare as falas de Cascão. O primeiro quadro. Adivinha o que é? Cascão está pedindo para ela adivinhar o que tem dentro do presente. No último quadro, adivinha o que era? Por que ele falou assim? Porque ela balançou o presente e aconteceu o quê? Quebrou o presente, ficou creque, creque, creque. O que é a palavra?
qual é a palavra que só aparece no balão do primeiro quadro? Qual é? É a palavra é. Que palavra só aparece no balão do último quadro? Vamos ver quem acerta. Era. E qual dessas palavras tem o significado abaixo? Copia. Vamos ler. Deixou de ser. Qual é? É ou era? É agora e o era é o que foi. Então, qual é que deixou de ser? Era. Muito bem. Agora, por que Cascão mudou a sua pergunta? Vocês vão lá no começo, na página 48, relê a tirinha e converse com alguém de casa e respondam juntos, ok? Um beijo, um abraço. Espero que vocês tenham gostado da atividade e a tia aguarda a presença de vocês no grupo e as fotinhas da atividade. Um beijo e um abraço bem grande e até a próxima aula.